Agora eu sei que vocês devem estar se perguntando o porquê que a gente colocou a letra A no lugar de x menos 3. Simplesmente, galera, porque se a gente seguisse o processo que a gente vem desenvolvendo em outras aulas. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Eng.box. Galera, hoje a gente vai desenvolver um exercício onde vamos aplicar os conceitos de limites laterais para a seguinte função. f de x é igual ao módulo de x menos 3 dividido por x menos 3. Aqui, galera, a gente vai ter que determinar em A o limite lateral vindo pela esquerda de f de x, quando o x tende a 3. Vamos ter que calcular o limite da f de x quando o x tende a 3 pela direita. E, por fim, iremos definir se o limite da f de x quando x tende a 3 existe e qual seria o seu valor, para qual valor ele tende. E aqui, galera, a gente vai ter que entender como devemos manipular o módulo presente no numerador para que ele deixe de ser módulo. Por que a gente tem que fazer com que ele deixe de ser módulo? Porque todo valor que der ali dentro, por mais que ele seja negativo, quando ele sair de dentro do módulo, ele vai acabar sendo positivo. E por este motivo, a gente deve considerar que ele vai ser, entre aspas, fragmentado em duas partes. Uma que diz que essa situação do módulo, quando ele sair da forma de módulo, ele vai corresponder a x menos 3 se x menos 3 for maior ou igual a zero. E para a segunda situação em que o x menos 3 ele vai se tornar negativo se x menos 3 for menor que zero. Aqui, galera, para conseguir definir o comportamento para cada uma das situações, a gente deve isolar o x. E dessa forma, teremos que o módulo vai corresponder a x menos 3 se x for maior ou igual a 3 e o negativo de x menos 3 se x for menor que 3. Agora, trazendo para uma representação mais familiar e considerando toda a função apresentada no início da questão, teremos que a função será x menos 3 dividido por x menos 3 se x for maior ou igual a 3 e menos o x menos 3 dividido por x menos 3 se x for menor que 3. Agora, desenvolvendo os itens dados no enunciado da questão, temos que, para o item A, iremos calcular o limite da f de x quando x tende a 3 pela esquerda. Ou seja, o que seria o x tender pela esquerda? É que a variável x vai vir de um intervalo onde os valores aplicados para x serão menores que 3. O que eu quero dizer com isso? Que esse intervalo ele pode começar de 0, de 1, de 2, mas ele vai vir se aproximando cada vez mais de 3 vindo pela esquerda. E como vimos ali nas manipulações feitas no início da questão, temos que a função f de x corresponderá a menos x menos 3 dividido por x menos 3. Agora só nos resta aplicar essa função no limite. E assim teremos o limite de menos x menos 3 dividido por x menos 3 quando x tende a 3 pela esquerda. Aqui, galera, a gente deve se atentar uma coisa. Agora vocês vão se questionar, vocês não vão entender muito bem o porquê. Mas a gente vai substituir o x menos 3 por a, tanto no numerador quanto no denominador. E com isso teremos menos a dividido por a para qualquer número que a representar, considerando que a é um número genérico, e esse número dividido pelo próprio número, teremos como resultado o valor 1. E como ali temos um negativo à frente, ficaremos com o resultado de menos 1. E dessa forma, o limite da f de x, quando x tende a 3 pela esquerda, é igual a 1. Agora eu sei que vocês devem estar se perguntando o porquê que a gente colocou a letra A no lugar de x menos 3. Simplesmente, galera, porque se a gente seguisse o processo que a gente vem desenvolvendo em outras aulas anteriores, de colocar o valor ao qual o x tende, ou seja, o 3 no lugar do x, teríamos nessa situação a subtração de 3 menos 3, tanto no numerador quanto no denominador. Isso nos acarretaria no valor 0 dividido por 0. E esse valor 0 dividido por 0 acaba se configurando em uma indeterminação.
Agora, para conseguir evitar que a gente caia nessa indeterminação, ou seja, nessa situação em que não se pode definir um valor específico para o limite, a gente colocou o a no lugar do x menos 3. E isso se prova da situação seguinte. Lembra que nas outras aulas a gente vinha falando, eu repeti 1000 vezes, que a variável x vai tender ao número, no caso aqui 3, mas nunca será o número? Devido a essa propriedade ou essa definição, como queiram, podemos atribuir para x valores infinitesimalmente próximos de 3, que é um conceito que eu venho também mostrando a cada aula para vocês, principalmente quando a gente apresenta os gráficos. E assim, aqui podemos atribuir para x qualquer valor que seja menor que 3. Para a questão de provar o que eu venho falando para vocês, eu optei aqui em colocar para x o valor de 2,999. E aplicando esse valor no lugar de x, teremos 2,999 menos 3, dividido por 2,999 menos 3. Não esquecendo que tem um sinal negativo na frente da divisão. E dessa subtração teremos menos 0,001. E assim a expressão ficará menos a divisão de 0,001 por menos 0,001. E daqui, galera, vem a explicação do porquê que eu coloquei a letra A no lugar de x menos 3. Porque indiferente do valor que a gente encontre, colocando qualquer valor para x que seja menor que 3 nessa situação do limite lateral, a gente não tem a necessidade de encontrar o valor correspondente. Apenas atribuindo uma letra, a gente já subentende que essa letra vai ocupar o lugar de algum valor. E assim teremos que qualquer valor, neste caso aqui, colocando no lugar do x o número 2,999, obteremos que o a vai corresponder a menos 0,001. Mas também ele poderia representar qualquer outro valor. Se eu colocasse, por um exemplo, o número 2,991, esse a teria outro valor, mas isso não é relevante aqui para a questão. O que importa é saber que, tanto no numerador quanto no denominador, a gente vai ter o mesmo valor como resposta. E sendo essa situação de ter o numerador e o denominador o mesmo número, a gente sempre vai obter como resposta o número 1. Aqui, menos 1, devido ao sinal negativo na frente da divisão. Logo, a gente chega à mesma conclusão e prova que o limite da f de x quando x tende a 3 pela esquerda é igual a menos 1. Agora, galera, vamos para o item B, onde a gente deve calcular o limite lateral da f de x quando x tende a 3 pela direita. Por que pela direita? Porque ele vai vir de valores maiores que 3, onde a gente vai se aproximar cada vez mais de 3. Esses valores podem ser arbitrários. O que eu quero dizer com isso? Que você pode começar do intervalo de 10, 9, 8, 5, 4, qual você preferir. Mas o importante é que ele se encaminhe se aproximando do número 3. Logo, para essa situação, a função vai corresponder a x menos 3 dividido por x menos 3. E aqui, galera, a gente vai aplicar essa função no limite, logo teremos o limite de x menos 3 dividido por x menos 3, quando x tende a 3 pela direita. Aplicando no lugar do x o número 3, obteremos 3 menos 3 no numerador e 3 menos 3 no denominador. E com isso, chegaremos na mesma situação já apresentada anteriormente, de 0 dividido por 0. E isso se configura, como também mencionado anteriormente, em uma indeterminação. Logo, para essa situação, vamos aplicar a mesma tática que a gente aplicou anteriormente. Só que aqui, para vocês entenderem que é indiferente a letra que a gente opte por colocar, eu coloquei a letra B. Desde que essa letra corresponda a um valor arbitrário nessa situação aqui, mas que a gente saiba que esse valor se repete tanto para o numerador quanto para o denominador. E qualquer número dividido por ele mesmo vai gerar como resposta o valor 1. Logo, o limite da f de x quando x tende a 3 pela direita é igual a 1. E aqui, galera, eu optei por colocar
a mesma aplicação de um valor para x só para comprovar que o que foi apresentado acima e anteriormente é válido para essa situação. Aqui, galera, eu optei por colocar no lugar do x o valor de 3,001. Assim teremos 3,001 menos 3 dividido por 3,001 menos 3. Dessas subtrações, obteremos como resposta 0,001 dividido por 0,001, que vai nos ocasionar a mesma situação anteriormente citada, de um número dividido por ele mesmo, que vai gerar o número 1. E aqui eu comprovo para vocês que tanto no numerador quanto no denominador obteremos o mesmo número, o que configura a possibilidade de arbitrar por uma letra no lugar do x menos 3. E agora, galera, chegamos naquela situação final, onde a gente vai determinar o limite da f de x quando x tende a 2. E para determinar esse limite, devemos considerar os valores encontrados anteriormente, onde o limite da f de x quando x tende a 3 pela esquerda é igual a menos 1, e o limite da f de x quando x tende a 3 pela direita é igual a 1. E lembrando daqueles critérios, a gente deve ver se os limites, tanto pela esquerda quanto pela direita, se eles existem. E nessa situação, a resposta é sim, uma vez que o valor de menos 1 e 1 são válidos. Agora, para a segunda pergunta e o segundo critério a ser atendido, temos a seguinte pergunta: os limites laterais, eles tendem ao mesmo valor? E aqui a resposta é não, porque para o limite lateral vindo pela esquerda, obtivemos o valor menos 1. E vindo pela direita, obtivemos o valor 1. Logo, a gente conclui que o limite da f de x, quando x tende a 3, ele não existe. Agora, para provar e comprovar que o limite da f de x quando x tende a 3 ele não existe, vamos desenvolver um gráfico plotando os valores encontrados para y em função de x. E nessa situação, vindo pela esquerda, eu atribuí para x os seguintes valores: 0, 1, 2, 2,5, 2,75, 2,9 e 2,999. Para y, encontramos para todos esses valores de x a mesma resposta, menos 1. Ou seja, para qualquer um dos valores que a gente colocar para x se aproximando de 3, a gente vai ter que o limite corresponde a menos 1. Agora, vindo pela direita e sendo colocado para o x os valores de 6, 5, 4, 3,5, 3,25, 3,1, 3,001, obtivemos para o valor do limite o número 1, ou seja, o limite tende ao valor 1 quando o x tende aos valores anteriormente mencionados. E agora, voltando a nossa atenção para o gráfico e plotando os correspondentes valores, percebemos que quando a gente vem pela esquerda, todos os valores vão tender a menos 1. E aqui a gente só tem valores de x menores que 3, representamos mais próximo de 3 o ponto vazado na cor verde, no valor de menos 1. Já pela direita percebemos que para todos os valores obtivemos o resultado número 1 e no extremo mais próximo do 3 a bolinha é pintada de vermelha, não estando vazada, porque aqui a gente considera que o x é maior ou igual a 3, então há a possibilidade dele ser igual a 3. E sendo assim, a gente pode concluir que o limite da f de x quando x tende a 3 não existe, uma vez que os valores para o qual o limite tende, tanto pela direita quanto pela esquerda, eles não são correspondentes e cada um deles vai dar um valor diferente, onde pela esquerda será o número menos 1 e pela direita o número 1. E com isso, galera, a gente finaliza mais uma aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que surgiu ou venha a surgir, vocês podem colocar aqui nos comentários abaixo, que o mais breve possível estarei respondendo. E no mais, ficamos por aqui, galera. Um forte abraço para todo mundo e não esqueçam, juntos somos mais.